Olá, o programa Esse Podcast conta com a presença com debatedora, a doutora Roberta Rosa Portugal, professora da UEPB, onde estamos discutindo as questões das estruturas clínicas e começamos pelas psicoses, né, como já diria Lacan, em que, diante das psicoses, não podemos recuar. O nome do título, né, é A Dissolução do Imaginário. Dissolução imaginária, o título. Imaginária, A dissolução imaginária é um conceito filosófico, sociológico, que se refere ao processo de desintegração, fragmentação do simbólico, mitos, narrativas e estruturas simbólicas, que tradicionalmente organizam a experiência humana e a coesão social. Esse fenômeno está associado a mudanças profundas nas sociedades modernas e pós-modernas, especialmente devido à tecnologia, à mídia, à globalização e ao consumo de massas, né? Então, vou colocar alguns conceitos chaves para que vocês possam procurar e quando a gente colocar o podcast no ar, né, quando vocês assistirem, façam perguntas para que a professora Roberta, doutora Roberta e eu possamos esclarecer. Contexto teórico, pós-modernidade ou hiperrealidade do Jean Baudrillard. Jean Baudrillard argumenta que a realidade está sendo substituída por simulacros, cópias, sem o original, criando o que a gente vai chamar de hiperrealidade, onde o imaginário se dissolve, a fronteira entre o real e ficção desaparece, como em redes sociais, reality shows ou inteligência artificial. A gente está presenciando isso, certo? Exemplo, a mídia e a publicidade criam desejos de identidades desconectadas das necessidades reais do sujeito. Isso é um fato, certo? Isso não é uma especulação, né? Doutora Roberta e eu estamos aqui para divulgar as ciências humanas, né? Porque a gente não está brincando aqui de domingo. Doutora Roberta, que é professora da UEPB, tem um monte de coisa para fazer, mas ela está aqui como divulgadora da causa científica. Então, o que é o imaginário social? Castoriadis, ele vai dizer que define o imaginário social como um conjunto de significados compartilhados que uma sociedade cria para dar sentido à existência. A dissolução ocorre quando esses significados perdem força, levam a uma crise de sentido. Exemplo, o enfraquecimento das narrativas nacionais, religiosas, em favor do fragmento, que é uma questão que a gente discute muito, né, doutora? Sim. Good Debord, né, a sociedade do espetáculo. Debord, através de... Ele vai falar... O livro do Debord, Sociedade do Espetáculo, é muito interessante, porque ele escreve a partir de pensamentos que ele tem, aforismos, né? Que é um grande filósofo, e aí ele vai jogar os aforismos para que a gente possa, a partir disso, trabalhar, né? Pesquisar e ver o que faz parte da realidade e o que não faz. Para nossa infelicidade, todos os aforismos de Gil Debord está certo. Para nossa infelicidade, porque nós já pesquisamos, já tem várias pesquisas em ciências sociais sobre isso. E aí, infelizmente, ele estava certo nos aforismos dele. Que é coisa de gênio, certo? São gênios, né? A física, a biologia, a medicina, tudo isso começa pela filosofia. Debord escreve como a vida social se transforma em acumulação de espetáculos. Aí ele vai falar da acumulação capitalista. Depois, se a doutora Roberta quiser falar, ela fica à vontade. De imagens, entretenimento, onde o real é substituído por representações, causas e manifestações. Tecnologia digital,
redes sociais, metaverso, algoritmos que criam realidades paralelas, cultura do consumo. Gente, a loucura das bonecas reborn, né? É reborn? Que é aquele povo que cria uma boneca como se fosse criança. Sim. Né? Aquela loucura, eu vou deixar na nossa página do Facebook e no nosso grupo de WhatsApp a crítica de Regis Tadeu, que eu assino embaixo. É exatamente isso, certo? São formas de realidade paralela, o sujeito não aceita aquilo que vem acontecendo. A cultura do consumo, marcas e produtos substituem valores tradicionais. Então, você compra uma bosta de uma boneca daquela que era para ser para criança, né? Uma boneca, ou para uma coisa é você colecionar os filmes de Star Trek, Jornada nas Estrelas e por aí vai. Né? Colecionar pinturas de Frida. Colecionar moedas de tal ano, etc. E tal. Outra coisa é você criar uma boneca como se fosse um ser humano, ou um ser vivo. Né? Aí já é um problema psiquiátrico. E o Debord, ele atualiza isso, né? Ele parece que vê que vai ter alguma merda nesse sentido. Globalização, mistura de culturas que dilui os imaginários locais, própria representação do Brasil. Doutora Roberta pode falar melhor do que eu, que ela é baiana, e ela sabe muito bem como é que se dá esse processo, né, Roberta? Crise das instituições, religião, a política perde o papel central na construção de sentidos. A gente está vendo, é só escândalo, é só fofoca. Ai, Janja fez isso. Ai, Bolsonaro fez aquilo. Ah, Lula fez não sei o que lá. Ah, o Milei saiu correndo pelado. Né? Coisas que não importam. O que importam é o que estão fazendo com os aposentados do INSS. Né? Alguém, por algum motivo, porque, assim, né, o sujeito, ele é o sujeito oculto, né, professora? Sim. É para não falar sobre o que interessa, né? Para não falar sobre a luta de classes. Aí fala de outra coisa, na tentativa de não discutir, de fato, as desigualdades. E eles colocam, a própria mídia coloca como sujeito oculto, né? Fizeram, alguém fez, ninguém sabe quem foi. Desapareceram com os usuários da Cracolândia. Quem desapareceu? Cadê o sujeito oculto? É sempre o sujeito oculto, que são formas de ideologia, formas de manipulação. Que a doutora Roberta, que estuda, ela pode explicar melhor do que eu. Falar alguma coisa sobre isso? Sim, quando você coloca o verbo, você pode conjugar de diferentes maneiras, né? Quando a gente coloca que fizeram ou falaram, você não está determinando que foi o sujeito. Então, Isso. alguém, mas quem fez? Não está dito quem. E como nós da análise do discurso, nós estudamos ideologia, a gente pensa quem é protegido quando alguém constrói, ou quando algum jornalista, qualquer sujeito constrói esse tipo de enunciado, porque ele oculta o nome do sujeito. Então, quem é que está sendo protegido? Porque Isso. falaram não tem um sujeito explícito, né? Não sei se foi João, se foi Maria, se foi Antônio. A gente não sabe, porque não está dito. Mas aí a gente vai fazer a gente faz uma pesquisa, né, para saber quem fez tal ação, quem estaria sendo protegido. Isso. Então, Quem está por trás daquilo, né? Uhum. Então, você vai ter tudo isso. Agora, eu vou deixar a palavra com a doutora Roberta. A gente não, diferentemente, a gente não vai ler o texto, porque é muito difícil esse texto do Lacan. Quando a gente começar, se a gente for ler, vocês vão pegar no sono. Doutora Roberta Portugal, ela vai ler, vai interpretar aquilo que nós estudamos juntas,
da página 109 e eu vou ficar com a página 110, com a palavra a doutora Roberta Portugal. Esse ponto que a gente vai fazer a leitura é o ponto número 1. O texto, ele está composto pela introdução e depois 1, 2, assim por diante. Então, a gente vai agora colocar um pouco mais de atenção no ponto número 1, que é um texto em que Lacan vai falar sobre o caso Dora. O caso Dora e a estrutura histérica, né? De como Dora ela representa a histeria feminina. E ele diz, num ponto do texto, que Dora é uma histérica e, como tal, ela tem relações singulares com o objeto. Lacan parte da estrutura da histeria, na qual o sujeito mantém uma relação conflituosa com o desejo e o objeto amado. No caso de Dora, essa relação é ambígua, pois é encoberta por deslocamentos e mediações simbólicas. Em seguida, ele fala do impasse de Freud. E ele diz, né, abre aspas, Freud viu finalmente seu erro. É sem dúvida por ter conhecido o verdadeiro objeto de amor de Dora. Freud ele reconhece que não compreendeu o verdadeiro objeto de desejo de Dora, o que levou ao fracasso da análise. Lacan enfatiza que a questão central é identificar o objeto real do desejo, que é velado pela estrutura histérica. Eu acho que você podia explicar um pouco sobre isso, Ana, sobre essa questão do objeto real ser velado por uma estrutura histérica. É porque a histeria, ela é a falta em si. E o objeto A é aquilo que a gente acha que teve em algum momento da vida e perdeu. No Seminário da Angústia, em que vai ter a banda de Moebius como símbolo, né? Você vai perceber que na histeria, a histérica ela reclama por uma coisa que ela perdeu. Então, ela passa a exigir da mãe uma substância a mais, né? Que diz respeito à feminilidade. Então, ela vai substituir por objetos A. O que são os objetos A? São objetos substitutivos. Eles fazem parte do semblante. Né? Eles nada mais são do que deslocamentos simbólicos. E quando você alcança, pronto, acabou. Aí você se dá conta que não é isso. Porque o desejo, ele sempre aponta para a falta. O sujeito desejante é o sujeito da falta. O sujeito desejante, quando você pega, por exemplo, quem deseja é o trabalhador, né? O escravo, ele tem medo, ele não tem desejo. Isso aí é uma frase do Marx que a gente tem que guardar no coração. Quando a gente pega um autor de peso, que escreve bastante, a gente percebe que ele está sendo guiado pela falta de responder questões em que não foram respondidas ainda. E aí a gente pensando em vários filósofos, né? A gente pode pensar que a gente nunca vai atingir a verdade absoluta. A gente atinge, inclusive nas ciências humanas, a gente atinge uma ideia daquilo que é a realidade, né? É preciso, a partir daquilo que se construiu, produzir mais alguma coisa. Então, isso é o objeto A. Tem eu vou pedir, tem um quadro muito bonito que representa nós, pesquisadores, né? É a melancolia do pesquisador. Depois eu vou pedir para colocar para vocês darem uma olhada sobre isso. Porque quando ele acha que encontrou alguma coisa, esse dito objeto A, ele, na verdade, ele se dá conta que era só um semblante. Né? Por isso que a ciência é infinita. Não existe modus operandi fechado. É preciso se construir dia a dia. É isso que
É isso que é o objeto A. É um semblante, né? O objeto real do desejo velado por uma estrutura histérica. Ok. Tem um outro ponto que Lacan diz que Dora se encontrava descentrada do objeto normal. Ou seja, embora Dora aparente amar o Sr. K, que é seu pai, seu desejo está voltado para a Sra. K, amante de seu pai. Esse deslocamento revela a lógica histérica. O desejo está sempre ligado ao desejo do outro e nunca se afirma plenamente como próprio. Então, a gente pode entender que o desejo da histérica é sempre o desejo do outro. Sim. Do grande Mas outro. só da histérica ou também de outras. Do neurótico em si, né? Mas a histérica, ela faz do neurótico. Neurótico de forma geral, neurotípico, etc. e tal. O desejo do neurótico é sempre o desejo desse grande outro. Mas a histérica, ela expressa isso de uma forma muito mais clara. É tanto a minha experiência de anos como psicanalista, né, como supervisora dos estudantes da UFCG, de medicina, de psicologia, etc. e tal, que eu nunca recebi o certificado, mas eu trabalhei. Estou fazendo uma cobrança aqui para ficar registrado, tá, UFCG? Desses estudantes é que na histérica isso é muito mais claro, né? A histérica ela fala demais, então ela deixa isso muito claro, que o desejo é o desejo do grande outro. Com vocês, doutora Roberta. É de um minueto de 4 personagens. Lacan descreve a dinâmica afetiva de Dora como um grupo quaternário, envolvendo 4 figuras: Dora, o pai, Sr. Q e a Sra. K. Essa trama complexa sustenta a neurose, onde o desejo circula entre substituições e identificações. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Uhum. Tese, síntese e antítese, que é justamente a tríade edipiana, que ela vai repetir através do sintoma, que é uma tríade, mas que, na verdade, ela é dialética. Pai, Filho e Espírito Santo. Tese, síntese e antítese, que é uma dialética que é ainda escolástica, né? Doutora Roberta Portugal, depois ela pode falar, a gente pode fazer um podcast com ela só para falar de dialética materialista, porque a gente tem condição, contradição, etc. e tal, que já é uma outra descoberta a partir dessa síntese, né, de Santo Agostinho, a tríade. Então, você vai ter Dora, em que ela deseja aquilo que o pai deseja. Ela deseja a senhora K porque o pai deseja. E aí eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Dora veio morrer no Brasil, fugindo do nazismo, né? Sidione. Então ela é a jovem homossexual, mas ela casa com homem, ela deseja mulheres. Então é aquilo que a gente vai chamar hoje de bissexualidade, né? Mas que ainda quando Lacan ele vai fazer a releitura desse caso, que Freud dá como fracassado, que foi um dos primeiros casos em que eles começam a estudar, que não é tão fracassado assim. Vocês podem ler no texto de Josefina Fuentes, As Mulheres e Seus Nomes. Vocês podem procurar na internet, pode comprar o livro, foi a tese que ela fez na USP. Ela consegue atravessar, de certa forma, esse fantasma, né? Mesmo interrompido pela guerra, pela Segunda Guerra,
né? Ela perde tudo e ela vem morrer no Brasil devido à perseguição nazista. Vamos lá. Doutora. Quando Lacan fala sobre o papel do Senhor K, ele diz: só a mediação do Senhor K permite a Dora sustentar uma relação suportável. O Senhor K funciona como mediador simbólico, permitindo que Dora mantenha uma ligação indireta com a Senhora K. Seu desejo homossexual é recalcado e expresso por sintomas, tosse, afonia, já que a sociedade da época não reconhecia. Isso. Então, ela transforma caiu um pouquinho, não foi? Caiu muito, nem meu 4G estava funcionando. Estou tentando mandar mensagem para você e não consigo. Até o 4G. Agora a gente conseguiu. Agora não sei se é o meu ou se é o seu. Eu acho que é o meu. Foi o meu que caiu aqui. Foi o meu que caiu, porque está ventando muito. Mas eu também não estou conseguindo lhe mandar mensagem. Ah, foi agora. A mensagem que eu mandei foi Pronto, agora. agora. Então, foram nós duas. Foi a internet, que a internet. Gente, faz parte da barbárie, tá? Esses modos de comunicação, de redes sociais, etc. e tal, eles caírem assim, tá bom? É São Paulo que o diga, né? Que privatizou até o último fio de cabelo das pessoas. Inclusive, se privatizou as cadeias, viu, professora? Se ganha por presidiário agora, como nos Estados Unidos. Então, se você olhar com a cara feia para o lado de alguém, você pode ser preso porque se ganha por presidiário. Então, vamos cercar logo a cidade de São Paulo e colocar todo mundo lá dentro e acabou, né? Você pode ser preso por atos e pensamentos. Por minha culpa ou por minha tão grande culpa. Mas continuemos. Professora Roberta, quer continuar? Sim, posso continuar a leitura. Eu não sei, no momento que você estava falando sobre o papel do senhor K como mediador, cortou. E aí eu não sei se você quer continuar, voltar, esse ponto possível. O senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Tese, síntese e antítese. Que é da dialética escolástica, né? Que começa ali com Santo Agostinho, sobre a Trindade, mas que essa relação entre mãe, pai e filho, ele representa uma espécie de dialética que a gente precisa, que é o que a gente está tentando fazer.
atualizar com a dialética marxista, né? Por isso existe a esquerda freudiana. Era isso que eu estava falando. Com vocês, doutora Roberta. Quando Lacan fala da função do pai e da mãe, ele diz que a mãe é, no casal, uma personagem inteiramente apagada. A mãe de Dora, figura ausente, reforça a triangulação entre Dora, o pai e a senhora K. A identificação histérica com o pai e o desejo pela senhora K ocupam o lugar do vazio materno. Objeto A. Aí, resumindo, né, no caso Dora, Lacan demonstra que a histeria de Dora estrutura-se um quadrilátero disfarçado de triângulo, em que o desejo pela senhora K é recalcado, manifesta através de sintoma, falha, etc. e tal, que a doutora Roberta já explicou. Então, vamos lá. A psicose e o enigma da loucura. Nesse texto, Lacan, ele vai dizer assim, eu tenho a intenção de penetrar. Gente, quando ele fala penetrar, ele está falando de penetração. Isso é as piadas do Lacan. Tem graça nenhuma, mas tudo bem. Talvez no francês seja engraçado. Eu tinha a intenção de penetrar hoje na essência da loucura. Lacan inicia reconhecendo a complexidade de abordar a loucura, quase uma loucura em si. A resistência do analista com a preguiça surge como defesa contra o enigma perturbador da loucura, que é a psicose, que é a perda do contato com a realidade. A histérica, ela pode ter uma dissociação histérica, que você tem a perda da realidade na neurose e na psicose, que é um texto de Freud. Quem tiver curiosidade pode procurar, que vocês acham na internet, e aí está de graça. Né? Mas na psicose existe uma ruptura total com a realidade. É interessante, né? Um analista psicótico, histérico, obsessivo, ele pode trabalhar. O único psicólogo, psicanalista, que não pode atuar como trabalhador do inconsciente é o perverso. Certo? Porque ele manipula, ele mexe com gozo, ele goza com o sofrimento do outro, etc. e tal. Mas existem grandes terapeutas, inclusive Lacan, um grande histérico, né, que foi esse grande psicanalista, na Freud. Né, você vai ter um grande obsessivo, Freud, como grande analista. Então, vamos lá. Caso Schireba. Referência a pacientes. Schireba, estudado por Freud e por Lacan. Destaca que a psicose expõe os limites da racionalidade humana. O texto freudiano é extraordinário. Gente, leiam o caso do presidente Schireba. Ele não oferece nenhuma resposta fechada, mas aponta para o mistério daquilo que é irredutível. Narcisismo e o corpo como objeto. Isso é um ponto que Lacan vai abordar nessas 2 páginas. Vocês têm noção, em 2 páginas, o que é que Lacan faz com a gente, né? Ele e a histeria dele. Haveria uma etapa em que o sujeito toma o seu próprio corpo como objeto? É como efeito, justamente uma dimensão em que o termo narcisismo toma o seu sentido. Lacan ressignifica o narcisismo. Não é uma fase natural, mas uma operação imaginária de identificação com a imagem especular, estágio do espelho. Na psicose, essa operação falha, levando à dissolução imaginária. Então, o fenômeno desses bebês reborn, aí, que o pessoal está criando feito filho. Gente, quem tiver um bebê reborn, procure um analista, procure um psiquiatra, que vocês estão fugindo da realidade. Né? Lacan também vai falar da forclusão do nome do pai. O que seria isso? Em Schireba, a forclusão do nome do pai
impede a inscrição simbólica da lei. Sua mediação paterna, o corpo torna-se objeto de delírio, como a fantasia como a fantasia de transformação em mulher. Acho que o Xireba foi o primeiro transformista, como diria Silvio Santos, ou transexual da história. Ele se transforma em mulher, ele se feminiliza. A realidade fragmenta-se em alucinações e desorganiza-se nessa função egóica, né? Ele se transforma em mulher para poder dar conta disso através de um delírio, né? Histeria versus psicose. Condardo Caligares, que a doutora Roberta está lendo um texto muito bonito e eu recomendo, que é Cartas a um Jovem Terapeuta. É muito lindo esse texto. Já que ela é uma jovem terapeuta, né, Roberta? Me preparando para, em algum momento. Em algum momento, em né? Algum momento. Na aposentadoria, para não ficar sem fazer nada. Em algum momento iniciar. A histeria como operação de recalcamento, o desejo existe no inconsciente e retoma como sintoma. Na psicose não existe isso, existe forclusão de um significante primordial. O desejo não é simbolizado, resultando em ruptura com a realidade. A histérica, ela produz um sintoma. O psicótico, ele rompe com a realidade. E aí, na psicose, você tem paranoia, esquizofrenia, o autismo. O autismo eu continuo batendo o pé, não como uma quarta estrutura, mas o autismo como uma condição da psicose. Para concluir, Lacan não associa a homossexualidade à loucura, viu, gente? Para não vir aqui um monte de gente e jogar pedra em mim e em doutora Roberta. Ou a histeria como patologia. A homossexualidade de Dora é uma modalidade de desejo endereçada na neurose, enquanto a psicose xireba decorre de uma falha estrutural, uma forclusão. Ambos os casos revelam a fragilidade da ordem simbólica, mas em registros distintos. Enquanto Dora encontra-se na neurose, um conflito, desejo de repressão, caso do presidente Schreba, acontece um colapso da estrutura simbólica. A teoria lacaniana desmonta associações históricas equivocadas, diferenciando estruturas clínicas e despatologizando a homossexualidade. Estou falando alto para depois não vir o pessoal dizer que a gente é contra a cultura gay. Que a coisa está complicada, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Não sei como é que está na Paraíba. Gente, Lacan patologiza a homossexualidade, ok? Então, assim, se você é gay, fique com a consciência tranquila. Você é apenas um neurótico como outro qualquer. Quer colocar alguma coisa, professora? Não, só estava ouvindo. Tentando entender melhor essas questões. Então, a gente pode ficar por aqui. A gente optou hoje por não ler o texto, porque se a gente fosse ler o texto, vocês iam desistir na metade. Porque eu nunca vi um texto tão complicado. É um texto bem difícil de ler, né? Muito difícil. Mas talvez a gente possa ler novamente, fazer algumas... Mais outras observações. Outras observações e em outro momento voltar para esse texto. Porque ele é enorme, né, esse texto. Então, a gente pode estar lendo outras vezes. A gente vai trabalhar mais algumas vezes. Então, a gente optou por traduzir para vocês, porque quem está escutando podcast não tem... vai dormir enquanto a gente está lendo o texto do Lacan. Então, eu queria desejar a vocês uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei a hora que vocês vão ver esse podcast. Mas coloquem as dúvidas, se inscrevam no canal, deem like,
curtam a nossa página, Casulo Psicanálise e Formação, né? Curtam um canal RET,